Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de quarta-feira com Liga dos Campeões e Brasileirão. Matheus Montenegro, você já está de volta aí na sua casa. Estou de Vamos volta. nessa. Vamos que vamos. Inclusive, muito provavelmente vai ter aqui um intruso, um personagem na gravação, porque meu cachorro tá maluco. Fiquei 4 dias fora de casa, ele tá aqui alucinado em cima de mim. Inclusive, já fica o pedido de desculpas pelo áudio do último vídeo, tá, galera? Como foi explicado no início do vídeo, eu tava num hotel e aí acabou que não levei o microfone, dei esse vacilo, o áudio não ficou ruim, ou não ficou bom, mas agora estamos de volta aí com a qualidade audiovisual ainda melhor. A qualidade nos bilhetes, nas análises, no profissionalismo e na segurança segue do mesmo jeito. Vamos embora para mais um dia, um grande dia, né? Campeonato Brasileiro e Champions League. Espero que mais uma vez tenhamos um dia muito assertivo e muito obrigado pelos 8 mil inscritos, Faber, mano. É isso. Nova meta a partir de agora. Batemos os 8 mil, vamos rumo aos 9 mil agora até o final de abril, né? Essa é a meta. 9 mil até o final de abril e depois 10 mil até a Copa do Mundo. São as duas metas que a gente tem aí, a gente conta com você para atingir essa meta. Já arrumei mais um inscrito para a gente. Vamos embora. Boa. Vamos colocar o nosso Score Tabs na tela, né? A nossa plataforma aqui que a gente vê todas as informações, estatísticas. Vamos começar com Liga dos Campeões. Temos 4 jogos nesta quarta-feira, oitavas de final, jogos de ida. Vamos começar com Bayer Leverkusen e Arsenal, tá? Vamos para esse jogo, recorte recente das duas equipes. Leverkusen tem 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. E essa derrota foi para quem? Foi para o União Berlim jogando fora de casa. É um time que vem aí numa boa sequência sem saber o que é derrotas. Chamar a atenção aqui para os jogos do Bayern na Liga dos Campeões, que eu acho que é um recorte mais interessante para a gente analisar. Ele passou pelo Olympiacos na fase anterior, na fase de playoffs, 2-0 fora e 0-0 em casa. E aí, na primeira fase, os jogos mais difíceis. Empatou em casa com o Newcastle, 2-2. Conseguiu ganhar do City, jogando na Inglaterra, mas foi um jogo que o City, de forma inexplicada, jogou com um time misto para reserva. Conseguiu ganhar do Benfica fora, perdeu do PSG 7-2 jogando em casa, enfim, mas é um time que dessa derrota lá no início da Liga dos Campeões melhorou muito. Já o Arsenal é um time que já não perde há muito tempo, é um time difícil, que dificilmente é batido, dificilmente toma gols, né? Sofreu apenas 6 gols nos últimos 10 jogos, curiosamente 2 foi contra o Wolverhampton, a lanterna do campeonato inglês, mas vem uma sequência alta de vitórias, são 4 vitórias seguidas, 8 vitórias nos últimos 10 jogos, fez uma primeira fase praticamente perfeita de Liga dos Campeões, vamos ver aqui, né? Foram 8 vitórias, Matheus. Ele venceu 100% dos jogos da primeira fase, marcou pelo menos 2 gols em todos os jogos. Temos um claro favorito aqui. Dá para dizer que é o favorito a ganhar a Champions League, tá? Eu afirmo isso aí. Para mim, o Arsenal é o melhor time do mundo hoje, né? E, inclusive, eu tenho esse palpite vigente. Desde antes da temporada começar, eu disse que ou a Champions League ou a Premier League, um dos dois, finalmente, acredito eu que o Arsenal vai ganhar essa temporada. Bom, é um time que só perdeu 3 jogos na temporada, velho. O Arsenal. Perdeu para o Manchester United, para o Aston Villa e para o Liverpool. Todos na Premier League, né? Na Champions League, como a gente vê, é 100%. E só em 3 jogos, o Arsenal passou em branco na temporada. Ele teve 2-0 e teve a derrota por 1-0 para o Liverpool. Foram os únicos jogos que ele não marcou gol. Dito isto, meu velho, eu acho que é difícil você confiar em qualquer coisa relacionada ao Bayer Leverkusen, tá? É um time um pouco instável. Teve uma grande vitória contra o Manchester City, é bem verdade. Só que como o Fábio detalhou, o City não foi com força máxima aquele jogo. Aí teve um jogo que ele tomou 7 dentro de casa pro PSG. Então, eu prefiro ficar ali no que é mais seguro, que é o Arsenal. Eu não recomendaria uma vitória seca, porque eu acho que o Bayer Leverkusen pode complicar um pouco as coisas. Eu gosto de dupla hipótese com gol. O Arsenal é um time muito confiável, né? Dificilmente vacila. E aí eu vou além. Se você tiver com um certo receio desse jogo ser 0-0, que assim, é o único placar que eu tenho um certo medinho de dar head nessa aposta, tá? Eu não tô botando fé que o Leverkusen ganharia o jogo. O que eu acho que você pode fazer é pegar até um dupla e under 4,5, dupla e under 5,5. Porque a defesa do Arsenal é muito boa. Então tem essa linha de raciocínio aí. Caso você tenha medo do 0-0, você pode pegar um dupla com under. Muito bem, eu acho que são opções equivalentes, tá? O Arsenal, como a gente viu, marcou gol em todos os jogos da Liga dos Campeões, marcou pelo menos 2. O under em relação ao Leverkusen, eu fico com medo porque teve um 7-2 contra o PSG, né? Foi um jogo muito movimentado. E os jogos do Arsenal na Liga dos Campeões também foram movimentados. Mas aqui eu acho que se o Arsenal vencer também não vai ser por goleada. Deve ser 1-0, 2-0, 2-1. Enfim, eu acho que o under 4,5 também é uma boa pedida, mas como a gente confia no Arsenal, vamos no dupla com gol. Bom, também tem PSG e Chelsea, né? Um dos jogos pesados aí desta quarta-feira, né? Jogo lá no Parque dos Príncipes. O PSG está irregular, tá?
6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 20 gols, mas sofreu 12. Sofreu 3 gols do Mônaco em casa na última rodada do francês. Aí tudo bem, não tomou do Le Havre, nem do Metz, mas tomou do Mônaco na Liga dos Campeões, que foi na fase de playoffs, né, que o PSG disputou. Venceu em Mônaco por 3-2 e empatou em casa 2-2, então tomou muito gol, tomou gol do Rennes. Enfim, contra o Newcastle, pela fase anterior, foi 1-1, quando ganhou do Estrasburgo, também um time ali de meio de tabela para cima do campeonato francês, tomou gol. Então é um time que faz muito gol, mas também sofre muito gol, algo que é comum também em relação ao Chelsea, né? No recorte é 106 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 25 gols, uma média aí de quase 2,5 gols por jogo, na verdade uma média exata, né, de 2,5 gols. Exatamente. Mas tomou 14 também, né? Sim. Tomou 2 do Hexham, tudo bem que aqui estava com o time misto, né? Alguns jogadores como o Estevão não foram nem relacionados. Aí venceu o Aston Villa 4-1, perdeu do Arsenal 2-1, mas aqui a gente vê aqui, ó, que ele marca gol, só não marcou contra o Arsenal, que é uma defesa muito forte, como a gente já falou nessa edição. Mas contra o Napoli, fora de casa, fez 3-2. Enfim, é um time que tem um ataque muito forte, 2 ataques fortes, Matheus Montenegro. Eu acho que aqui, resultado final é bem difícil. Apesar do favoritismo do PSG, eu não confio no PSG. Dembélé tá voltando de lesão. O Safanov, que pegou tudo contra o Flamengo, tá mal. Tomou uns golzinhos estranhos contra o Mônaco. Então, aqui eu acho arriscado, viu? Qualquer coisa relacionada ao resultado final. O que você acha? Eu acho também. É um joguinho complicado. Eu prefiro focar em gols aqui nessa partida. O Chelsea, assim como o Arsenal, que a gente acabou de destacar, ele só não marcou gol em 3 jogos da temporada. É um time que o ataque é muito forte. Desde o início da temporada, a gente já destaca em termos teóricos, né? Como o Chelsea, ele distou um pouco. O sistema ofensivo, se a gente bota do meio para frente, vamos lá, porque o meio de campo do Chelsea também tem muita qualidade. Mas a linha de defesa, mais o goleiro, comparado ao resto do time, é uma discrepância considerável. É um time que tem um ataque muito bom e uma defesa que deixa um pouco a desejar. E aí a gente tem 2 linhas de raciocínio para esse jogo, beleza? Lembrando que o que a gente está destacando aqui são alternativas interessantes ali para você colocar em uma duplinha, para você fazer o bilhete do dia, que é a nossa metodologia, beleza? Então a gente sempre mira ali em odds cerca de 1,20 a 1,25, 1,30 eventualmente. Eu acho que em termos de segurança, o over 1,5 é uma boa pedida. Para caso o PSG faça uma grande partida, eu acho que não é loucura nenhuma imaginar ser um 2-3-0 PSG. Pode acontecer. Só que em termos de valor, o gol do Chelsea é interessante, tá? Mesmo sendo no Parque dos Príncipes esse jogo, a gente viu aí como a defesa do PSG está destinada a desejar. Vem de um jogo que tomou 3 do Mônaco dentro de casa. Então, um golzinho do Chelsea, que é um time que, por mais que oscile ao longo da temporada de vez em quando, vive até um momento que passa uma certa confiança e, em termos ofensivos, ele de fato é confiável. Um golzinho do Chelsea, acho que não é loucura também não. E aí eu vou além. Quer pegar uma aposta simples nesse jogo? Ambas marcam. Eu acho que é melhor do que você pegar o resultado final. Over 1,5, aqui está 1,17, mas nas principais casas de aposta você consegue pegar ali com pelo menos 1,20. Gol do Chelsea tem uma odd 1,32, 1,30 para cima nas principais casas também. E aí tem ambas marcam, que a gente também acha uma boa pedida aqui para esse jogo, com a odd 1,53, tá? Então essas são as tendências para esse jogo, você escolhe ali o que mais faz sentido para você, mas a gente não recomenda resultado final, tá? PSG é favorito, joga em casa, o dupla chance até tem uma odd relativamente interessante, mas a gente acha perigoso, o Dembélé voltando de lesão, o João Neves está fora também, o Marquinhos foi para o banco, tá sem os goleiros titulares, né? Tá usando o Safanov, então é um joguinho capcioso, né? Como diria Matheus Montenegro. Perfeito. Bom, Bodo Glimt e Sporting, tá? Temos aqui o grande Bodo Glimt, a surpresa da Liga dos Campeões, que vem de 6 vitórias seguidas, né? E quase todas elas na Liga dos Campeões, tá? Teve um amistoso no meio aqui, 2 amistosos, mas é um time que venceu o City, venceu o Atlético de Madrid e venceu o Inter de Milão 2 vezes. E aí tem uma questão, tá? O campeonato norueguês ainda não voltou, então ele só tá focando na Liga dos Campeões. Volta no próximo final de semana. Começa, né, na verdade, no caso, né? A primeira rodada do norueguês é justamente no próximo final de semana. E a gente vê aqui, ambas marcam e over 2,5 bateu nos últimos jogos da equipe do Bodo Glimt, tá? E até na fase de grupos, né, em outros jogos, 2-2 com o Borussia Dortmund, perdeu da Juventus por 3-2, aí teve esse contra o Mônaco que só foi 1-0, foi um jogo que destoou, um jogo que saiu poucos gols e ele não marcou gol. E vai pegar um Sporting, que também é um time que faz muitos gols, o Sporting, inclusive, terminou a primeira fase entre os 8 melhores, a gente vê que aqui no recorte de 10 jogos não perdeu,
30 gols, né? Saíram aí uma média de 3 gols por jogo. Empatou com o Braga em 2-2 pelo Campeonato Português, mas venceu o Porto também. Pegar aqui alguns jogos do Sport na Liga dos Campeões, tá? Ó, ele venceu o Bilbao fora, venceu o PSG. Aqui fez um jogo duríssimo, tá? Foi 3-1, mas o Bayern faz o primeiro gol na metade do segundo tempo. Foi por aí. Fez 3-0 no Bruges, empatou fora com a Juventus. Só teve essa derrota aqui pro Napoli. Foi a única derrota na primeira fase. Então é um time que marcou gol em todos os jogos. 2 times que marcam muitos gols. E aqui eu também acho que resultado final, tudo bem. O Bodo Glimt em casa se mostrou muito forte. Mas enfim, o Sporting pode vencer esse jogo. O Bodo Glimt já nos ensinou a respeitá-lo. Eu acho que é importante destacar isso aí, né? Cara, é muito impressionante o que a equipe norueguesa está fazendo. Se você pega os últimos 6 jogos do Bodo, que foram justamente todos por Champions League, já que o campeonato norueguês ele acaba com uma certa antecedência, né? Ele segue o calendário diferente do resto da Europa, e ele vem de 6 jogos seguidos marcando pelo menos 2 gols. Todos os jogos foram contra gigantes europeus: Juventus, Borussia Dortmund, Manchester City, Atlético de Madrid e 2 jogos contra a Inter. Essas 6 partidas, ele sozinho marcou pelo menos 2 gols. É impressionante. Agora, assim, em termos teóricos, a gente sabe que o Sporting é mais time que o Bodo. Então é muito, muito, muito incerto o resultado final. Eu acho que é arriscado, é bem arriscado. E mesmo sendo um jogo de ida, eu gosto de gols. Eu acho que é a melhor pedida, tá? Como eu destaquei aí, só o Bodo, sozinho, ele marcou pelo menos 2 gols nos últimos jogos, tudinho, nos últimos 6. Contra adversários mais fortes que o Sporting, fique claro. Então o over 1,5 nesse jogo, eu acho que é bem seguro. É uma excelente opção. E o ambas marcam também, é uma boa pedida, para quem quer aposta simples. Vamos ver aqui as odds, né? O gol de um dos times está 1,24. Ou gol do Bodo ou gol do Sport. As odds são tudo iguais, né? O mercado não sabe ler o Bodo. Ele botou odd igual porque, enfim, é difícil ler. Na dúvida vai Na dúvida é 50-50. O over 1,5 você acha por 1,21, 1,22, a partir de 1,20, tá? Nas principais casas de aposta. A gente prefere o over 1,5 porque, assim, em termos técnicos, não dá para descartar uma vitória do Sport por 2-0 e nem do Bodo também. Apesar de eu achar que o ambas marcam aqui uma boa também. Mesma leitura de PSG e Chelsea. Aquele campo do Bodo parece que chama gol, né? Enfim, é um campinho ali que parece o campo do Mirassol também, né? Um campinho que a bola passa direto na área, muito cruzamento, é muito contra-ataque do Bodo, né? O Bodo é muito forte nos contra-ataques. Então, ambas marcam o over 1,5, tá? Resultado final, cara, quem quiser pegar o duplo do Bodo, não vou julgar, mas, enfim. Inclusive uma moto aqui maravilhosa. Seria um excelente final de Mundial, né? As coisas estão se desenhando para isso, né? Mirassol e Bodo Glimt no final do ano. Mirassol, estão caminhando, né? Dois times parecidos, né? O escudo circular, amarelo e tudo mais. Isso. Curioso isso aí, curioso. Pois é, queridos. Eu acho que a análise é essa aí, tá? Focar em gols. É a melhor pedida. Muito bem, vamos agora para Real Madrid e Manchester City, Matheus Montenegro. O Real com muitos desfalques para esse jogo. O City vem quase completo. O Real não vem de bons jogos recentes, tá? Vamos ver aqui. Ganhou do Celta 2-1, mas nem jogou tão bem. Perdeu do Getafe em casa. Vem tomando gol, tá? Vem tomando gol nos últimos jogos. Nos últimos 10 jogos, ele tomou gol em 7. Só não tomou gol do Villarreal, do Valência e um jogo aqui contra o Benfica fora, né? Mas é um time que vem tendo a sua defesa vazada, tá sem Mbappé, tá sem o Bellingham também, né? Seu cachorro também tá opinando aí sobre esse jogo. Mas você acha o quê? Cara, eu acho que esses desfalques podem atrapalhar um pouquinho o Real Madrid, né? E tá sem Rodrigo também, que é o grande algoz do Manchester City, né? Ainda tem esse ponto aí. Eu acho que é indiscutível que hoje o Manchester City é favorito, mesmo o jogo sendo no Santiago Bernabéu. Só que eu sempre gosto de bater nessa tecla, tá? Real Madrid, UEFA Champions League, eu tenho meu receio em apostar num time adversário, ainda mais no Bernabéu, que a aura é diferente. Então, é mais joguinho que eu foco em gols, tá, velho? Eu acho que o único jogo realmente confiável para o resultado final é o Arsenal contra o Leverkusen. De resto, são jogos bem complicados e jogos de gols. Inclusive, é mais um jogo que eu acho que o ambas marcam é uma boa pedida. E o over 1,5 acaba sendo uma alternativa um pouquinho mais segura, né? Só o gol do City, que eu acho que seria excelente, tem uma odd baixa. Então, você teria que recorrer, de fato, aí ao over 1,5 nessa partida, né? Isso. O City que vem bem, tá? Tá no mudo você. Aí que eu tô. O City que vem muito bem, né? Vem de 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, marcando 22 gols, marcou 3 contra o Newcastle, 2 contra o Forest, enfim, marca gol em quase todos os jogos, tá? Nos últimos 10 marcou em todos, pelo menos 2,
na maioria das partidas, né? Um time que até foi um pouco irregular na primeira fase, mas conseguiu avançar entre os 8 no final das contas, né? Teve a derrota para o Bodo Glimt. Eu acho que é gols, tá? Eu acho que aqui o over 1,5 é uma boa. A gente vai ver aqui a odd do over 1,5, né? Tem uma odd 1,21. Ambas marcam, também acho que é uma possibilidade. Sim. É bem parecido esses 3 jogos, viu, velho? Em termos de custo-benefício, em termos de leitura de jogo, né? O jogo do Arsenal é de fato o que destoa, velho. Mas Champions League é uma competição boa para gols. E os times que estão disputando esses confrontos especificamente, pelo seu estilo de jogo, pelo contexto, são excelentes opções de over e meio. São 3 jogos que você não imagina os azarões vencendo, né? Ou são 3 jogos que você não duvida do azarão vencendo. Isso. Que fique claro, né? Pô, a gente tá falando de um Real Madrid em casa sendo azarão. Então, pô, é claro que o gol do... pode ser uma... O gol do Real é um ponto, inclusive, viu? Eu ia destacar isso aí. O gol do Real Madrid é uma boa pedida, tá? O gol do Real Madrid é uma boa pedida. Mesmo o gol com esses desfalques, né? Porque até acho que o Real pode perder, como inclusive perdeu ano passado no Bernabéu. Mas é um time que pode fazer um gol, e o City também. Eu acho que o City faz gol, tá? Só que a odd é 1,15 do gol do City. Eu tenho muita... Cara, eu acho que o City também não perde. Enfim, eu tenho uma confiança um pouco maior, tá? Que o Real não vence. Eu acho que o Real tá muito abaixo. O City teve um jogo mais tranquilo, né? No meio de semana, a Copa da Inglaterra, conseguiu descansar boa parte dos jogadores. O Real teve que jogar La Liga com força máxima. Enfim, não tem, o Real não tem nem como rodar elenco, né? Não tem jogador, né? Muito jogador machucado. Enfim, eles se enfrentaram 11 vezes de 2020 para cá. Até tem essa resenha, né? Que eles se encontram direto na Champions. Cara, em 10 de 11 bateu ambos marcos. Então, assim, até histórico entre as equipes condiciona muito para isso, né? A gente pode até ver aqui, né? A lista aí dos últimos jogos. 2-1 no Bernabéu, né? 3-1 aqui também. 2-1 no Bernabéu esse ano, inclusive, né? Nessa temporada, né? Nessa temporada, Isso. 3-1 ano passado, né? 3-2. Era o City muito mal aqui, né? O Real conseguiu avançar de fase com 2 vitórias. Cara, é jogo aqui para pelo menos 2 gols e ambas marcam com muita probabilidade, tá? Isso. Resultado final, eu tendo um pouco mais ao City do que ao Real, tá? Eu tendo um pouco mais ao City nesse confronto. Bom, mas é isso, tá? A Liga dos Campeões analisada. Vamos para Brasileirão. Temos 4 jogos. Vamos começar com Atlético Mineiro e Internacional. 2 vice-campeões, né? O Gaúcho e Mineiro. No Brasileirão, 2 times na zona de rebaixamento, ainda não venceram. Um tomou 8 gols, outro tomou 6. Tá? Uma média aí de pelo menos 2 gols nos jogos das 2 equipes. Inclusive do Atlético, uma média de 3, né? Porque saíram 14 gols em 4 jogos. Então, jogos de gols do Galo, que está com o novo treinador, né? O Eduardo Domingues, que estava no Estudiantes. 18 gols marcados, 14 sofridos, só 2 vitórias num recorte de 10 jogos. A equipe do Inter, nos últimos 10 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marcou 15 gols, sofreu 11, né? O Inter que empatou com o Grêmio no Campeonato Gaúcho, tinha perdido a ida por 3-0 no Brasileirão, empatou com o Remo 1-1, perdeu do Palmeiras por 3-1 e empatou com o Flamengo em 1-1, né? Os jogos do Inter no Brasileirão, e perdeu do Atlético Paranaense em casa na primeira rodada. Já a equipe do Galo perdeu do Grêmio no Campeonato Brasileiro, teve a derrota para o Cruzeiro, né? Final única, na pancadaria lá que teve na final do Mineiro. Empatou com o Remo, 3-3, perdeu do Bragantino e empatou com o Palmeiras. Em casa, ele fez 2 gols no Palmeiras e 3 no Remo. Por isso, Matheus Montenegro, que eu acho que gols para esse jogo é uma boa. O Atlético Mineiro ainda instável, com um treinador novo, ou ainda também está instável, né? Que fique claro, mas... É capcioso o joguinho para resultado final, viu, velho? Muito difícil, velho. Aqui, a gente vai ter uma leitura levemente diferente do que a UEFA Champions League, porque a gente encontra odds com melhor custo-benefício, se tratando de Brasileirão, né? Até porque, de fato, a Champions League tem tendência bem maior de gols do que o Campeonato Brasileiro, né? Então, um over 1,5, que a gente bateu muito na tecla ali, que era 1,18, 1,20, 1,22, aqui no Brasileiro você já vai encontrar 1,33, 1,35, que é um custo-benefício consideravelmente maior. A diferença é que no Brasileirão a gente consegue pegar gol de um dos times, né? Coisa que dificilmente a gente consegue pegar na Liga dos Campeões. Para esse jogo, por exemplo, o over 1,5 é acima de 1,30. Mas o gol do Atlético é 1,23, o gol do Inter é 1,38. Né? Então, para gols, né? O gol do Atlético eu acho que é melhor, de fato, do que o over 1,5 aqui, tá? Porque
É o Internacional com uma defesa que deixa muito a desejar, né? Deixa muito a desejar. E o Galo precisando dar resposta. Os dois times precisam dar resposta, né? Só que o Galo jogando dentro de casa, a gente naturalmente vai confiar um pouco mais. Exatamente. Então vamos pegar o gol do Galo, tá? Nesse jogo, o resultado final também a gente acha perigoso. Mais um Bavi, tá? Jogaram no Campeonato Baiano, final jogo único, o Bahia venceu 2-1 de virada. Vão se enfrentar mais uma vez na Fonte Nova, agora pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Né, o Bahia tem 3 jogos com 2 vitórias, um empate, ainda não perdeu, marcou 4 gols, sofreu 2. O Bahia marcou gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Enquanto Vitória tá ali, né, já perigando entrar na zona de rebaixamento, 1 vitória e 2 derrotas. Venceu na primeira rodada a equipe do Remo, mas perdeu para Palmeiras e Flamengo, né? Derrotas aceitáveis, né? Enquanto o Bahia venceu Vasco e Corinthians fora de casa e empatou com o Fluminense. Né? É um time que marca muitos gols, né? Como a gente vê, sobretudo na Fonte Nova, é muito difícil o Bahia passar em branco na Fonte Nova. E o Vitória tem um problema muito grave defensivo, tá? Ele toma muito gol. Até para times pequenos do Campeonato Baiano, ele tomou gols. Já enfrentou o Bahia 2 vezes, perdeu os 2 jogos, 1-0, e aqui o Bahia estava com reserva, tá? E o Vitória com titular na primeira fase. E no jogo do final de semana, o Vitória até jogou bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo bastou o Bahia jogar 20 minutos bem, virou o jogo e levou o título. Pois é, velho. Nos últimos 7 jogos aí do Vitória, o time só não levou gol pra. Deixa eu até pegar minha colinha aqui. Galícia e Bahia de Feira. É um time que tem um sistema defensivo que deixa muito a desejar. Não só em termos práticos, mas em termos teóricos também. Eu acho que é uma defesa muito frágil, certo? Tanto Vitória quanto o Remo, eu acho que vão penar muito nessa Série A do Brasileirão. E é uma disparidade muito grande hoje no Bavi, né? Mesmo sendo um clássico, eu acho que é o tipo de jogo que dá para você confiar, sim, a favor de uma das equipes, beleza? Normalmente, eu falo até por mim mesmo, né? Sou um tipo de apostador que eu gosto muito de fugir de clássicos, porque naturalmente as coisas se nivelam um pouco. Só que aqui eu acho que realmente as coisas estão consideravelmente discrepantes, tá? Eu acho que mais uma vez o Bahia vai sair vencedor desse jogo. Eu só não recomendo a vitória seca justamente por ser um clássico. Porque em termos teóricos, em termos de discrepância, de contexto, de futebol jogado, se não fosse o Vitória, se fosse outro time ali com o mesmo poderio, eu diria que estava valendo muito a pena a vitória seca do Bahia pagando em 72. Mas aí vale você se proteger um pouquinho por causa desse contexto, né? Então, um dupla com gol eu acho que é uma boa pedida. Vale lembrar, não são 2 torcidas, é torcida única na Fonte Nova do Bahia. Então é outro ponto também que pesa a favor do tricolor, certo? Exatamente. Torcida única lá na Bahia não pode 2 torcidas. O Bahia só tem uma derrota na temporada, que foi pro O'Rings, né? Aquele jogo no Chile. Eliminado, inclusive. E foi o único jogo que ele não marcou gol também. Então, Isso. aqui um dupla com gol do Bahia, né? Uma odd ali quase 1,30, 1,26, 1,27, dependendo da casa. É uma boa. Outro jogo onde a gente tem um claro favorito é Corinthians e Coritiba. Tá? O Corinthians, que no Campeonato Brasileiro nem tá. Tá bem, tá? Ele tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Só que ele tem 4 jogos, né? Tem muitos times com 3 ainda. Marcou 5 gols, sofreu 3, é um time mais under, né? O Corinthians. O Curitiba, um empate, uma vitória e 2 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 6. Só que o Curitiba, jogando em casa contra o São Paulo, reserva na rodada passada, perdeu. Então deixou uma impressão e já não vence há 4 jogos, tá? Foi eliminado no Campeonato Paranaense pro Operário. Enfim, é um time até que tem jogos movimentados na sua média, mas perdeu do São Paulo, gol do Cauli de pênalti, jogando mal o Curitiba, enquanto o Corinthians é aquele time do 1-0, 1-1, é um time muito difícil de ser batido. O Corinthians é incrível, até quando joga mal, o Corinthians vence, mas não venceu o Novo Horizontino, né? Acabou caindo no Paulista, mas é um time que perde muito pouco, né? No Brasileirão venceu o Bragantino em casa, né? Venceu a Supercopa contra o Flamengo, teve derrota para o Bahia na primeira rodada, mas foi um time pensando no Flamengo, jogando na Vila Belmiro. Aqui eu acho que dá para confiar no Corinthians, tá, Matheus Montenegro? Cara, dá para confiar pelo menos com dupla hipótese, assim eu digo, sabe? Você tem 2 alternativas, um dupla com gol é interessante, né? Eu acho que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Eu gosto do dupla com gol do Corinthians. Só que o Corinthians ele tem essa tendência muito alta de under e o Coritiba é um time que tá deixando muito a desejar. Então, eu ainda acho até mais seguro do que você pegar um dupla com gol do Corinthians, por exemplo, que seria uma alternativa aí que a gente poderia muito bem trazer para esse jogo. Eu prefiro um dupla com under 4,5 no jogo, sabe? Eu acho que dificilmente vai ser uma goleada. O Corinthians não é um time que goleia, não é o estilo do Dorival Júnior, né? E o Coxa tem muitos defeitos, velho. A gente viu tanto de dificuldade que o time teve jogando em casa contra um São Paulo que nem estava com força máxima, né? O São Paulo que inclusive acabou de demitir o Hernan Crespo, por exemplo. Não estava performando isso tudo também, né, velho?
Então, assim, dupla do Corinthians com under 4,5 no jogo, eu acho que é uma boa pedida. Pô, você tem 3 empates na conta, 0-0, 1-1 e 2-2, e você tem qualquer vitóriazinha do Corinthians ali por 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 2-1. Eu acho que é uma gama de placares muito interessante. Eu acho que essa aqui só dá red se o Coritiba vencer o jogo. Não é nem se sair 5 gols, porque eu realmente acho muito difícil sair 5 gols do jogo. Tá no mudo. Para esse jogo aí do Corinthians, né? O clássico Cocô, né? Corinthians e Curitiba. Over 1,5. Over 1,5 não, né? Dupla com gol do Corinthians ou dupla com under 4,5. A gente prefere o under, tá? 0-0 talvez não seja um resultado tão impossível assim. É só você fazer essa comparação. Você acha que é mais provável ser 0-0 ou 5-0, 4-1, 3-2 Corinthians? Eu acho que o 0-0 é mais provável que esses placares. Então, eu fico com o under 4,5. Bom, tem Flamengo e Cruzeiro. Léo Jardim reencontrando o Cruzeiro que foi campeão mineiro, Flamengo campeão carioca. Tite cara, jogo também, né? Jogo difícil aqui, hein? Tite, né? Reencontrando o Flamengo. O Flamengo tem uma vitória, um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tá na zona de rebaixamento, 2 empates e 2 derrotas. Tomou 9 gols, marcou 4. Cara, é um jogo bem difícil, tá? Bem difícil mesmo. Esse é o jogo mais difícil que tem, eu acredito, certo? Porque o Cruzeiro, ele apresentou uma certa melhora, vem de título mineiro, importante destacar isso aí. E o Flamengo ainda é aquela instabilidade, né? A gente ainda não conhece o Flamengo do Léo Jardim. A gente vai precisar de alguns jogos para analisar melhor o Flamengo. Então, assim, eu destaco, sem medo de errar, que esse, dos 8 jogos que a gente analisou, os 4 do Brasileirão e os 4 Champions League, esse é o mais dificinho, tá? Então, muito cuidado. Você, apostador, muito cuidado nesse jogo. É a típica partida que eu recomendo mais para ao vivo. Por exemplo, a discrepância de odds está muito grande, velho. Eu não duvido um golzinho do Cruzeiro aqui, por exemplo. Se o Cruzeiro começar bem essa partida, eu acho que um gol do Cruzeiro é uma boa pedida, sabe? Mas, assim, para o pré-jogo, com base no que a gente conhece, do estilo de jogo de Léo Jardim, com base no que a gente já viu desse Cruzeiro de Tite, eu ainda acho que é um jogo mais para under, tá? Só que é muito capcioso, porque o Cruzeiro teve jogos movimentados. 0-0 no Maracanã, né? E 2-1 em Minas Gerais. Foram os confrontos entre eles. O quê? Não, ano passado foi 0-0 no Maracanã e 2-1 para o Cruzeiro jogando no Mineirão, né? Eu acho que é um joguinho capcioso demais, velho. O gol do Flamengo, por exemplo, não tem odd, né? A odd do Flamengo tá baixa. Um dupla com gol, pô, também nem tá esse primor de odd. Eu não vejo tanto custo-benefício também, sabe? O que é que você acha melhor pedida aí? O under mesmo? Cara, eu preferi o under. Gols eu pegaria no ao vivo, tá? Flamengo e Fluminense foi um jogo 0-0, bem ruim tecnicamente, né? O Léo Jardim é um técnico que é mais vertical, assim, ele quer se defender e sair só na boa, e o Tite é defensivo, né? E contra o Flamengo no Maracanã, não imagino também o Cruzeiro saindo tanto, né? Dois técnicos que vão querer sair na boa. Então, quem abrir o placar vai tentar se fechar, vai querer só contra-ataque. Então, eu acho difícil esse jogo sair 4 gols, tá? Assim, eu pegaria gols no ao vivo, dependendo de como o jogo começasse, mas pré-live, eu confiaria mais no under. E se for para sair gol nesse jogo, eu até acho que seria 1-0 para um dos dois lados, tá? O ideal até aqui, eu teria uma confiança no dupla chance do Flamengo, mas é muito baixo. Exatamente. Você pode pegar até para o Cruzeiro perder por 2 gols de diferença. Dá uma odd mais 2,5, né? Para perder por um gol, tem uma odd ali quase 1,40 também. 1,50. Então, assim, tem valor do lado do Cruzeiro, tá? Gol do Cruzeiro, o handicap do Cruzeiro. Esse jogo a gente vê muito mais valor no Cruzeiro, que vai estar mordido, né? O seu técnico deixou o clube para ir para o Flamengo. O bicho lá do Pedrinho não deve ser coisa pouca. Então, o Cruzeiro vai estar bem motivado, tá? Que fique claro, não é que a gente acredite que o Cruzeiro seja favorito. Claro que não. A gente fala em termos de custo-benefício das odds. A gente tá falando de um jogo que a odd do Cruzeiro é 6,25 e a do Flamengo é 1,50, galera. Então, é uma discrepância de fato muito grande. Não é porque a gente tá vendo valor de um lado que a gente acredita que esse time vai ganhar, certo? Mas que existe custo-benefício. Eu acho que tem valor até na derrota do Cruzeiro, inclusive. Como é? Tem valor até na derrota do Cruzeiro, né? Na derrota? Na vitória, não? Não, na derrota. Se ele perder, é 1,40, entendeu? Perder por um gol. Ah, sim, se perder por um gol. Entendi agora. O handicap mais 1,5, né? Isso. Isso. 1,40 para 1,50, tá? Você consegue até quase uma aposta simples para o Cruzeiro até perder por um gol. Perder por até um gol, empatar ou ganhar. Pois tem valor nisso aí, velho. Tem valor. Só que é aquela coisa, o Flamengo tem potencial para fazer um 2-0. Né? Não dá para duvidar. Você pode até ir confiando no Cruzeiro, mas também não dá para ficar com raiva se o Flamengo encontrar um bom futebol e vencer com tranquilidade, né? Então, enfim, esse jogo tem que ter muito cuidado. Perfeito.
Bom, vamos para o nosso bilhete pronto, tá? Desta quarta-feira. Vamos fazer aquele nosso suspense. Nosso bilhete vai ser de Brasileirão, tá, galera? Vamos de Bahia e Corinthians. A gente acredita muito nesses dois times. Dupla e gol do Bahia contra o Vitória e dupla do Corinthians com under 4,5 contra o Curitiba, né? Duas equipes jogam em casa. O Corinthians, quem quiser pegar a dupla com gol do Corinthians, também faz sentido, tá? Só que a gente acha que é mais provável ser 0-0 do que ser um 4-1 ou um 3-2. Mas quem quiser pegar a odd vai dar basicamente a mesma coisa. Então fica aí ao seu critério, a gente vai preferir pegar o under, porque o Corinthians é um time mais under do que over. Tá? Então esse é o nosso bilhete pronto. Cara, e Champions League, a grande questão não é que a gente confie mais no Brasileirão do que na Champions League. É uma questão mais de custo-benefício. As odds da Champions League são um pouco mais esmagadas, né? Os jogos da Champions League são mais difíceis. Como a gente destacou, só o Arsenal, de fato, é um favorito ali que dá para confiar. Os outros jogos a gente foi tudo em gols, né? Over 1,5 praticamente. Praticamente não, nos 3 a gente botou o over 1,5. E aí, se você... Não tem como você fazer duplinha com esses over 1,5. A odd fica muito baixa em cima daquela metodologia que a gente adota, né? A gente sempre mira ali em torno de odd 1,60. Então, o que você poderia fazer é juntar os 3 over 1,5, fazer uma tripla. Mas aí eu acho que você se expõe mais ao risco do que a dupla que a gente fez lá no nosso bilhete pronto, tá? Eu vejo um custo-benefício melhor lá na outra. A gente só juntou 2 jogos. Aqui você teria que juntar 3 para obter essa oddzinha que a gente considera ali interessante na nossa metodologia. Então é como eu sempre digo, galera, não é uma regra, fica a seu critério, tá? Eu e Fábio temos essa metodologia porque somos apostadores já com a cabeça de longo prazo. Tem gente que não consegue manter muito essa metodologia, por isso que eu sempre digo, vai de cada um. Nosso programa é gratuito, a gente tá aqui para expor nossa opinião. Os nossos bilhetes têm dado certo, né? A gente até começou março com 2 heads, mas depois a gente já engatou 7 greens seguidos. E a gente ainda não sabe o resultado da terça, né? Espero não ter zicado. Mas enfim, é cabeça a longo prazo, galera. Quando a gente leva head, a gente... Geralmente você zica, tá? Quando você fala isso, eu já fiquei preocupado agora. Eu não acredito em zica, Fábio, irmão. Eu acredito em trabalho. Muito bem. Isso, então, sobre Liga dos Campeões, tá? Jogos para ficar de olho e ambas marcam também. Sim. Eu gosto bastante. O jogo do Leverkusen do Arsenal, eu gosto muito do Arsenal aqui também. Mas eu faria, tá? Eu vou fazer essa tripla aí, over 1,5 em Sporting, City e Chelsea, tá? Boa do Sport, Real e City, PSG e Chelsea. Dá uma odd ali de 1,75, quase 1,80, dependendo da sua casa de aposta, e talvez até acrescente o Arsenal para ir para um odd acima de 2. Eu acho que tem o seu valor, tá? Enfim, também são boas pedidas. No Campeonato Brasileiro, né, para fechar, gol do Galo contra o Inter, né? E aí no Campeonato Brasileiro também dupla e gol do Bahia, dupla e under do Corinthians, né? Dupla do Corinthians e under 4,5 no jogo, e Flamengo Cruzeiro under 3,5. Jogo difícil. É o mais difícil esse, tá? Ótimo, o Flamengo tá muito baixa, não dá para trabalhar muito, então a gente vai pegar o under e a gente acredita que são 2 técnicos que quem fizer 1-0 vai ficar na maciota. Por isso a gente prefere o under. Como é um bom jogo, um jogo de gigantes, 2 times que eu acho que tem potencial, inclusive, para ser campeões brasileiros, né? E é jogo isolado, né? O da 9h30 da noite. Não, tem Corinthians e Coritiba no mesmo horário. Mas eu vou estar de olho em Flamengo e Cruzeiro. Eu vou ficar de olho nesse gol do Cruzeiro, velho. Se o Cruzeiro estiver bem no ao vivo, é uma apostinha que eu devo fazer aí. É isso, meus queridos. Um forte abraço, tamo juntos. Peço desculpas aí pela participação especial do meu cachorro, mas o bichinho tava com saudade de painho, que ficou 4 dias fora aí viajando. Tamo junto, meus queridos. Forte abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Falou. Tamo junto.